Bom dia, meu amado, minha amada, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, que as mãos de Deus estejam fortalecendo a tua vida espiritual, a tua área física, a tua área financeira, a tua área emocional e sentimental, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as mãos de Deus se estendam sobre a tua família, sobre os teus negócios, teu empreendimento, sim, porque Deus, Ele guardava a vida de Jó, Ele guardava a família de Jó, Ele guardava os bens materiais de Jó, de maneira que Satanás não poderia lhe fazer mal, nem tocar em Jó, nem na sua família, nem nos seus bens. E Satanás, ele pediu ao Senhor que fosse permitido tirar as mãos de Deus sobre o que o Jó era, que Jó tinha, possuía, para então ele poder tocar. E ele sabia que enquanto Deus colocasse as suas mãos sobre Jó, sobre os seus negócios, e o cercasse com um muro de fogo, ele não poderia fazer mal algum. Havia uma proteção espiritual, uma cobertura de Deus sobre a sua vida, sua família e os seus negócios. Deus, Ele protege tanto a nossa vida espiritual, nossas almas, como a vida dos nossos familiares, mas também protege aquilo mesmo que Ele nos proporcionou, as bênçãos que Ele tem nos concedido, os bens que Ele tem nos dado. Então Deus, Ele é maravilhoso, no nome do Senhor Jesus. Se você não por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, o teu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se esse vídeo é útil para a sua vida, lhe edifica, lhe fortalece espiritualmente, compartilhe com outras pessoas para que possam fazer parte dessa família de fé, no nome do Senhor Jesus, se tornando membro do canal Conectados em Cristo. Já orando para a sua vida, antes de orar, vamos meditar na palavra de Deus, lembrando também que se você quer ter o seu nome escrito no caderno de oração, deixa aqui nos comentários o teu nome, o teu pedido, já está aqui no caderno de oração, ó. O nome do meu irmão Italo Bruno, da minha cunhada Neide, do meu sobrinho Luca, do meu amigo Josivan, do seu filho Jordan Davi, da sua esposa Daíse, do Gilivan, da Débora, de sua neta. Então, se você quiser fazer parte, deixa aqui nos comentários, e que Deus esteja abençoando no nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus? Abrir aí lá em Hebreus, capítulo número 10, e o versículo 37, ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. É falta de entendimento nosso apontar um dia específico, exato, para a volta do Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus, ele disse, quando ele refere que aquele que dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará, ele fala a respeito de Jesus, que ele há de voltar para arrebatar a sua igreja, o seu povo, para dar livramento à igreja de uma grande tribulação que há de vir sobre o mundo, para pôr à prova, para experimentar os que estão sobre a terra. E o arrebatamento, a palavra, o significado do arrebatamento é isso: livramento, é ser arrancado a forças. E o Senhor vem arrancar a sua igreja deste mundo, de um momento de grande tribulação que há de vir sobre o mundo. O Senhor vai dar livramento ao seu povo de grandes sofrimentos que haverá sobre a terra. Mateus, no capítulo 24, diz que antes daqueles dias nunca houve um sofrimento tal como aquele, e nem depois haverá outro sofrimento. Então é algo específico que irá acontecer somente no período da grande tribulação. Por quanto tempo vai durar esse período?
serão 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, de uma falsa segurança, de uma falsa prosperidade, de falsas promessas, de falsas soluções. É como uma pessoa que está com uma ferida e ela tenta cicatrizar sua ferida com algo que é parcial, que não vai curar, que não vai estimular a cicatrização do seu corpo. Então, esse tempo da tribulação, um tempo de engano e de grandes mentiras, porque liderada pelo anticristo, numa ordem mundial e um novo governo sobre a terra, levará muitos ao engano, levará muitos a viver em falsas promessas, curando as pessoas superficialmente e não profundo, e não uma cura real, levando palavras de enganos que transmite uma falsa paz, uma falsa segurança, que tranquiliza por momentos breves o interior das pessoas. Então, além desses enganos, sinais também acontecerão, sinais realizados por um falso profeta que está aliançado ao anticristo, e esse falso profeta, ele é dado-lhe poder, como diz em Apocalipse capítulo número 13, é dado poder para fazer cair fogo do céu na terra, na presença dos homens. E os homens, quando virem isso, acharão que o anticristo, que esse falso profeta, são duas divindades, são deuses a serem adorados. E esse falso profeta, que não procura a glória para ele, mas atribui a glória ao anticristo, ele é responsável em conduzir a adoração do povo da terra ao anticristo, de maneira que o anticristo tem o seu papel de profanar o culto a Deus e fazer perseguição para quem adora ao Senhor, e dizer que o Deus que agora deve ser adorado é Ele. Aí diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele vai entrar no templo de Deus, templo esse que está sendo organizado por grupos religiosos do judaísmo, para reconstruir o templo que foi destruído, templo esse que o Senhor Jesus profetizou em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra, templo que foi reconstruído na época de Ageu, quando o profeta Ageu declarou que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, templo que foi destruído 70 anos antes do cativeiro da Babilônia, quando Nabucodonosor entrou, destruiu o templo, e futuramente, depois de 70 anos da Babilônia, foi reconstruído na época de Zorobabel, na época do sumo sacerdote Josué, na época de Esdras responsável ali também na direção da construção do templo, e Neemias a construção dos muros de Jerusalém, reconstruindo, reedificando a cidade. Templo que foi reconstruído, passou uma fase de anos para ser reconstruído, e foi destruído depois de 60 anos, quando ele profetizou que não ficaria pedra sobre aquele templo. O imperador Tito, ele cerca a cidade de Jerusalém romana. Tito cerca Jerusalém, vindo por ordem de Roma, e ele destrói este templo. 60 anos após essa profecia se cumpre isso. Então, há um templo a ser reconstruído em Jerusalém, há um templo a ser reconstruído, e quando reconstruído vai ser profanado, porque o anticristo entrará nesse templo, se assentará como se fosse Deus, querendo ser adorado. Você percebe que desde os primórdios, desde que quando começou a haver civilização, a criação humana, que Satanás tenta enganar o homem para adorá-lo, que Satanás procura enganar as pessoas para receber adoração.
Então ele usa artimanhas e usa de modos sutis para levar os homens a adorá-lo e desviar a adoração àquele que é digno de toda honra e toda glória, o louvor àquele que é por direito. Quando se diz aleluia, significa isso, louvor para quem é de direito, porque é para Deus, o autor da vida, o criador dos céus e da terra. E as pessoas, por esses enganos e sinais do falso profeta, acabará aceitando ao anticristo como se fosse uma divindade, como se fosse Deus. E é dado ali a pôr uma marca, tanto grandes ou pequenos, ricos ou pobres, pessoas que estejam com uso de autoridade ou não, marca essa que se coloca em 2 locais do corpo, ou na mão direita ou na testa, sobre a fronte. Marca essa que diz que ninguém pode comprar ou vender a não ser por uso dela. Marca essa que o autor lá em Apocalipse, capítulo do número 13, continua: ou é o nome da besta relacionado ao anticristo, ou o número do seu nome, que é número de homem. Qual é esse número? 666. Então as pessoas serão levadas a serem marcadas, e todos aqueles que aceitarem essa marca acabam perdendo a oportunidade de viver a vida eterna, mas sofrerão um castigo eterno e serão atormentados para todo sempre na condenação eterna. Então, isso acontecerá nesse período da grande tribulação. 3 anos e meio, falsa segurança, falsa paz. Os últimos 3 anos e meio vai ser de agonia, de desespero. Sinais acontecerão, manifestações do juízo de Deus sobre a terra. É Deus provando o mundo, é Deus mostrando que Ele ama o pecador, mas abomina os seus pecados, e a hora do juízo chegou sobre o mundo. Então haverá sinais, 7 trombetas serão tocadas, que anunciará juízo de Deus sobre a terra. 7 cálices serão derramados, que trarão as últimas 7 pragas sobre a terra. Cada trombeta um sinal, cada cálice um sinal. Então, que Deus Ele venha te guardar e dar livramentos desse período de trevas que há de vir sobre o mundo. Apocalipse capítulo 3 diz para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que é colocada como exemplo de vivenciar o arrebatamento, que por ela ter guardado a palavra da minha perseverança, por ela ter sido fiel ao Senhor, o Senhor também guardaria essa igreja da hora da tentação que viria sobre o mundo para experimentar os que estão sobre a terra. O livramento do Senhor escape. Com certeza a igreja vai vivenciar o maior livramento de todos os tempos, o arrebatamento. Entenda, o anticristo, o que impede suas forças de atuarem no mundo, o que impede sua manifestação de assumir uma posição pública e se mostrar como esse novo governante, esse líder do governo mundial, de uma nova ordem que vai ser estabelecida no mundo e que já está entre linhas sendo preparado para isso, uma nova era, uma nova ordem. Ele que vai ser o líder dessa nova ordem, que darão a ele essa autonomia. Então, o que breca as suas forças é a ação do Espírito de Deus. Aí em 2 Tessalonicenses, quando aquele que o retém, que o impede de se manifestar for tirado, então a ele se revela. Acredite, 7 anos de grande tribulação, a ação do Espírito de Deus sobre o mundo vai ser pequena, mínima
ou quase raras, só fagulhas das misericórdias de Deus sobre a terra. Não haverá ação do Espírito de Deus como se vê hoje, da unção, da graça, do poder quebrantando corações, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, levando os homens ao arrependimento, fortalecendo manifestação dos dons espirituais. Então dificilmente se acontecerá isso. Então que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o certo é que Jesus, ele vai voltar. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, exclusivamente o Pai. Mas sabemos que pelos sinais que vêm se cumprindo no mundo, e as evidências desses sinais revelam que o Senhor ele está às portas, revelam o quão próximo está de Jesus voltar. Os sinais é como um termômetro que serve para medir. Quanto mais próximo estará a volta do Senhor, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. E eu te digo, o termômetro ele está superaquecido, está quente, porque Jesus ele há de voltar em breve. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, toma esta pessoa em tuas mãos, guarda a sua vida, dá livramentos a ela, destrói todo o mal enviado contra a sua vida, que as mãos do Senhor abençoe, lhe dê vitória, dê livramento, traga graça, traga misericórdia sobre ela, traga paz, traga alegria, traga amor, traga os teus cuidados, no nome do Senhor Jesus Cristo, dá vitória, abençoa a sua vida para a honra e glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus, amém e amém, aleluia.